Senta que lá vem papo bom! Bom, primeiramente, antes da gente apresentar a nossa convidada do dia de hoje, não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, Animale Patti Batel, Dior Beauty, André Bartolini, Dr. Gustavo Holtz, da Clínica Armo, Dr. Victor, da Clínica San Paul, Família Madalosso, Esmo, PID Pulsionando o seu desenvolvimento, GOT Seguros, Ali Franca Nossa, do Salão To You. E é isso, mamãe. E esses patrocinadores e apoiadores seguindo aqui com a gente nesse projeto que a gente faz assim com tanto amor no coração. E hoje nós vamos receber uma pessoa que é muito especial para mim, uma mulher que eu considero um grande exemplo de força, de garra, de feminino, de delicadeza, de elegância, essa mistura que vem aí galgando e caminhando uma jornada de disponibilidade, de afeto, uma pessoa que sabe receber como ninguém, que sabe dividir como ninguém, mas que, sobretudo, soma na vida de quem quer que passe. Beleza, elegância, arte, talento, é uma soma de coisas que, com certeza, são utilizadas numa jornada de muita curiosidade, porque tem alguns assuntos, algumas escolhas que ela foi fazendo aí ao longo do trajeto que a gente vai olhar e falar, como assim? E é isso, hoje nós temos aqui, com muito amor, Gisele Busmaier, como uma amiga e convidada muito querida. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, até emocionada porque... É isso tudo mesmo. Eu penso, né, e até ensino as minhas mentoradas e as minhas pacientes, que a gente sempre deve começar nossos projetos, especialmente aqueles que a gente tem muito afeto, por quem está por perto, né? Em vez de pensar, vou lá naquele tal lugar, naquela tal pessoa super difícil, pedir ajuda humildemente e também homenagear e honrar essas pessoas que estão na nossa jornada, nesses projetos que a gente faz. E é isso que eu e a Luísa, a gente vem fazendo aqui no Senta, né? Privilegiando essas pessoas que já estão na nossa caminhada, para que também possam ser inspiração na vida de outras pessoas. E você é uma delas. E nós temos muito disso, né? Porque... eu já fui tua paciente, você já foi minha mentorada. Sim. E acho que funciona tão bem, tão leve. A gente vai se oportunizando. Exatamente. Né? Gi, para a gente começar, o que te trouxe aqui, nesse momento de vida que você se encontra? Carinho enorme que eu tenho por vocês, admiração enorme que eu tenho por vocês. E eu tenho acompanhado o Senta desde o primeiro episódio e eu acho um projeto incrível e estou muito feliz de poder participar dele. Eu cheguei de Barcelona semana passada e a Karina aí me convidou para estar aqui. Então, é um momento muito especial para mim estar aqui com vocês duas. A Luísa, que eu conheço desde muito pequena, e estou vendo essa transformação da Luísa de se tornar uma mulher muito parecida com a mãe em questões de virtudes, de essência. Então, é um orgulho. Esse programa, esse podcast é um orgulho para mim. Eu acho que essa oportunidade de vocês que estão na nossa vida, né, há mais tempo, que eu conheço você há mais de 10 anos, e a gente conhece os nossos filhos participando da nossa amizade, vocês verem o desenvolvimento deles, eu ver o desenvolvimento dos teus filhos, é realmente muito realizador. Eu sempre falo que eu sou muito apaixonada pelo desenvolvimento humano e de acompanhar as minhas filhas, né, enquanto bebês, crianças, adolescentes, agora uma mulher. Cada parte que eles vão vivendo, né, dessa vida, é tão gostoso de ver, né, que nem o Miguel e a Maria Eduarda, as curiosidades, as diferenças, as similaridades que eles têm com a gente, os erros que eles não cometem, os mesmos erros que eles cometem. É muito gostoso mesmo. E é bem isso que eu privilegio mesmo, sabe? Eu quis trazer a Luísa, né, para ela também aprender um pouco mais de psicologia na prática, mas também de comportamento em si, né? E também se inspirar pelas próprias histórias e ser uma inspiração, porque eu acho que a gente ter essa troca no mundo, né, como cidadão mesmo. E conta para nós um pouquinho, Gi, da tua história, desde lá de quando você era modelo, ainda novinha. A Gi, para quem não sabe, ela tem 1,80 m de altura. Bastante. É uma grande mulher. E ela foi modelo, depois ela tem uma trajetória profissional bem curiosa. Eu vou deixar bem livre para ela contar, porque essa história vale a pena a gente ouvir realmente no detalhes. Então, eu comecei, como eu sempre fui muito alta e muito magra,
Na época era o que se queria para uma modelo de passarela, né? E aí foi meio que um sonho da minha mãe, da minha tia ali, você vai fazer um curso de modelo e tal, e eu gostava também muito. Aí eu fui fazer o curso na Casa Blanca, acho que ainda existe aqui em Curitiba. Que era um clássico. Clássico. E eu tive professores maravilhosos, eu lembro do Rogério, que era um professor incrível, eu tive aula de passarela, eu tive aula de comportamento, de etiqueta. Então foi uma construção para mim, né? Uma base que eu tive para quem eu sou hoje. Né? Trabalhei muito em Curitiba. Na época, as modelos não tinham ainda essa projeção internacional. Então, eu viajei muito pelo Brasil, São Paulo, viajava com uma turma, nós éramos em 6, e a gente fazia desfiles pelas cidades, a gente ia de ônibus, e no final de semana nós fazíamos o desfile naquela cidade. Então era uma atração para a cidade ter alguém de Curitiba, né? Da capital para desfilar e foi uma época deliciosa da minha vida. Meu Deus, como eu gostava daquilo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14. Tem uma curiosidade aqui, nossa, que nós nos conhecemos agora, 14 anos atrás, mas depois nós fomos saber que nós estudamos na mesma escola. Eu acho que você estava uma série acima, na frente, né? Uhum. E naquela época existia uma epidemia de piolho. Então hoje a gente quase nem ouve falar de piolho, mas nós éramos piolentas. Nós e a gente foi pegando violentas. Herança uma da outra. Uhum. Então a gente já estava na vida de uma da outra de alguma maneira, assim. Mas você já estava modelando aos 14, já né? Já estava. E aí como que você conciliava escola com o trabalho? Como que a tua família encarava isso, né? Então, eu acabei tendo que parar de estudar pela manhã para estudar à noite, porque a gente fazia muito teste, né? Então, você ia para a agência, às vezes ficava lá a manhã inteira. Meu pai, tadinho, ele me levava, ficava esperando no carro, até ele dormia no carro me esperando. Sim, um sentimento muito bom de uma lembrança que eu tenho dele, desse carinho que ele ia e me levava e ficava esperando, né? Eu lembro a primeira vez que eu andei de ônibus para ir para uma agência, eu me perdi. Me perdi aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu liguei para ele. Pai, eu tô perdida. Tá, então pelo menos olha a rua que você tá. Porque não tínhamos celular. Não tínhamos celular. Era orelhão. Era orelhão. E eles te soltarem sozinha. Não foi, veja. A primeira vez que eu quis ir desfilar para viajar, não sei o que, eles não deixaram. Eu fiz greve de fome. Fiquei uma semana sem comer. E aí o meu irmão mais velho acabou convencendo eles de deixar, porque eu ia até com uns amigos, né? Sim. Que eram bem meus amigos, mas eles não deixavam. Então, não era muito me soltar, eles me seguravam muito. Então, eu fazia esses testes durante a semana, fazia os trabalhos durante a semana de dia, estudava à noite, porque daí nessa época eu já estava no 2º grau, né? Porque lá no Dom Pedro a gente estudou até o 8º na época, né? Era até o 8º e depois era o Rio Branco, né? Pra mas eu não fui pro Rio Branco. Você não foi? Eu fui pro Nilson Ribas, que tinha publicidade. Sim. Então, o Nilson Ribas, ele tinha o 2º grau, né? Técnico. Isso, e eu fiz publicidade aí no 2º grau. E viajava final de semana. Então, a gente ia sexta e sábado e voltava domingo, né? Então, foi um período sensacional. Durou até os meus 18 anos, quando eu resolvi fazer faculdade. Eu falei, não, agora eu tenho que parar, porque eu tenho que me dedicar a estudar. Eu comecei querendo medicina, aí mudei para medicina veterinária. E como eu sempre estudei em colégio público, sempre foi um pouquinho mais difícil, né? Daí eu fiz o terceirão e o cursinho no Positivo. Mas mesmo assim, para passar numa medicina, na época, para quem estudou em colégio público, não era fácil. Né? As pessoas estavam muito mais à frente. Né? Então, eu acabei tentando medicina veterinária e acabei me apaixonando pela zootecnia. E aí, eu fui fazer zootecnia
Então, a minha primeira faculdade foi de zootecnia, que não tem nada a ver com o que eu queria, até que tinha, porque eu queria depois veterinária, né? Mas não tem nada a ver com o que eu faço E hoje. o que te encantou na zootecnia? Porque é tão curioso, né? Porque eu amo bicho, eu amo animal. Então, aquilo sempre foi de pequena, assim, eu queria cuidar. Tinha muito a ver com a minha essência e tem muito a ver com a minha essência hoje, né? Do que eu gosto de ter. O meu marido que fala, ele fala assim, ó, se a gente morasse numa chácara, ia ter tudo. Porque eu já tive tartaruga, passarinho, cachorro sempre, já tive coelho. Sim, A já Zara, teve não era um papagaio, era o Bu, que era era o papagaio, é verdade. Era quase um zoológico, né? Um zoológico dentro de um apartamento, no caso, né? Ele falou, se a gente morasse numa chácara, ia ser realmente um zoológico, porque eu amo. E aí foi fazer zootecnia. No último ano de faculdade, eu acabei engravidando, mas aí é uma história que eu tenho que voltar Essa um pouquinho. Essa é uma outra história. Porque dentro... Que aí tem os dois lados do modelar. Antes de você entrar nessa história, eu queria te perguntar sobre o outro lado de ser modelo, né? O que acaba sendo um perfil diferente do que a maioria sendo mais alto, mais magro. O que você enfrentou aí como talvez preconceitos, hoje chamados de bullying, né? Mas que acontecia, mas a gente não botava esse nome. Mas eram preconceitos ou eram piadinhas internas, aquela coisa. Como que era esse outro lado? Eu, por exemplo, na escola, né, lá no primeiro grau, eu já nem sei mais como que chama. Era nosso tempo, era primeiro grau, né? Primeiro grau, ginásio e segundo grau. Hoje em dia é só ensino médio. Ensino fundamental e ensino médio, né? Mudou bastante a nomenclatura e lá na Espanha mais ainda, né? Outros nomes. Sim. E aí eu era chamada de vara de cutucar estrela, porque eu era muito alta, muito magra. Então eu tinha bullying até das minhas próprias amigas de perto, assim, né? Por ser muito alta e muito magra. Então, eu sofria bullying, assim, na escola. E isso te impactava emocionalmente? Nunca. Não. Nunca. Tá. Porque aí eu fazia com elas também. Tinha umas gordinhas daí. Cada um com seu cada porque um, na né? época não era como hoje, que tem esse... Que é um tabu, né? Um tabu. Não, a gente se falava e ninguém tava nem aí. Então não foi um problema pra mim, porque até eu me gostava muito. E parece que a gente também não sofria tanto com esse tipo de coisa, né? Não, era... Porque todo mundo fazia. A gente via os outros fazer, a gente via em casa os outros fazendo, né? E eu, por exemplo... como eu nasci 10 anos depois do meu irmão do meio, foi uma gravidez sem querer da minha mãe, assim, não fui planejada, né? Então, na minha família, posso falar aqui? Claro. Eles me chamavam de camisinha furada. E eu nem sabia o que era aquilo. Nem sabia o que era aquilo, porque eu era pequena. Então, eu sempre fui a camisinha furada, eu sempre fui a vara de cutucar a estrela. Então, mas eu não foi um sofrimento para mim. Isso eu sempre fui muito bem resolvida. E tá tudo bem, né? Tudo certo. E aí, então, volta lá do que o modelar te presenteou, né? Então, no modelar foi que você conheceu o Edu. Foi. O Edu, eu tinha 17 anos. E aí fui fazer o comercial do Hotel Rayon. Olha que chique. Chiquérrimo. E aí acabei conhecendo o Eduardo, que hoje é meu marido. O meu primeiro namorado que eu levei em casa. Me apaixonei por ele por mim. E ele também tinha saído de uma história amorosa um pouco difícil. E aí eu comecei a namorar ele com 17 anos, eu estou há 30 anos com ele, 26 de casada. Então foi um grande presente que eu ser modelo me trouxe. Né? E o Edu era modelo também? Ele era. Na verdade, ele fazia para ganhar um dinheiro a mais. Assim. Então, ele não era modelo de passarela, nada, mas ele fazia muito comercial. Então, na época... ele tinha outdoor na cidade toda, na época que eu conheci. Ele era muito famoso, assim, aqui em Curitiba, né? A gente chamava ele até de Zequinha, porque lembra das figurinhas Zequinha? Que estava em todo lugar. A gente chamava ele de figurinha do Zequinha, porque ele fazia só comercial, né? Ele não fazia
nada. Que o Edu E sempre teve uma veia mais empreendedora, muito né? empreendedora, muito. Na época que eu conheci, ele era estagiário da Shell, ele já tinha terminado a faculdade, porque ele é 9 anos mais velho que eu. Então, ele já tinha terminado a faculdade, ele já estava fazendo estágio na Shell, e ele fazia esses comerciais aí para ter um dinheiro a mais. Ele também, acho que na época, dava aula particular de matemática, antes de eu conhecer ele, né? Então, ele sempre teve isso, ele sempre quis ter o dinheiro dele, sempre quis, né? E quando eu conheci, realmente foi assim. E você nunca pensou em desenvolver a carreira de modelo? Ou naquela época não se falava, como você mesmo disse, de internacionalizar, né? Porque já tinham, né, já tinha Naomi Campbell, por exemplo, já Sim. tinha quem mais? Gisele Bündchen. Não, Gisele já é bem pós. Foi Luísa Brunet. Luísa, não dá pra perguntar pra você, porque você não é do tempo do orelhão. Não é do tempo do orelhão. Você não é do tempo que a gente já levantava pra ligar a televisão. Já liguei pra você a cobrar várias vezes. Linda Evangelista, não era nessa época? Não, a Linda veio depois ainda. Mas veja, até a Luísa Brunet, que era a mais famosa, sim, né? A Xuxa, a Luísa Brunet. Sim. Uma grande amiga minha que eu tenho aqui em Curitiba, a Cris Pedrosa, desfilou com elas. Daisy Nunes, que foi Miss. Exatamente. Mas ninguém foi pro exterior. Nem a Luísa, que era super famosa. Verdade. Imagine eu aqui em Curitiba, né? Então eu resolvi, eu falei, não, eu quero ter uma profissão, eu quero fazer uma faculdade, não vou ficar sonhando em ser uma modelo internacional. E dependia muito do eixo Rio-São Paulo também, né? Sim, era muito Rio-São Paulo. Porque eu acho que o Sul, ele teve uma atenção maior exatamente em Gisele Bündchen. Exatamente. Então, a minha geração depois de modelo já começaram a ir para São Paulo. Então, quem foi modelo aqui no Sul, que foi uma geração depois, já morava em São Paulo. Porque daí lá sim tinham as agências específicas, a Ford Models. Ford, a Fórum. E aí elas começaram depois ir para o exterior, né? Então eu resolvi fazer universidade e seguir uma carreira. E dentro da zootecnia você chegou a atuar? Eu cheguei a fazer mestrado. Nossa. Aí eu morava já em Cascavel, que é essa história que vem depois. E eu fazia mestrado em Maringá. E daí você foi morar em Cascavel porque você casou com o Edu? Porque eu casei. Então, no último ano de faculdade, eu engravidei da Maria Eduarda. Eu estava terminando já a faculdade, já estava na época, nem chamava TCC, chamava sei lá o quê. Nem era TCC que chamava. Nem lembro mais. Ficou TCC. Ficou agora. TCC. Era o projeto final. Lá eu lembro, o meu também era outro nome da minha primeira graduação, mas eu não me lembro agora. E aí eu engravidei da Maria Eduarda, a gente já ia casar mesmo, né? Então a gente já tinha marcado de me formar e casar, mas eu acabei engravidando antes. E aí eu fui, esperei nascer a Maria Eduarda aqui em Curitiba, morando na casa da minha mãe ainda. Casada, né? Porque eu engravidei, daí em junho ele vai brigar comigo. Em julho eu casei, que eu sempre confundo junho com julho. É porque junho a gente começou a namorar, julho é o nosso aniversário de casamento. Mas tá tudo ali do ladinho. Então em julho eu casei e eu só fui morar em Cascavel em dezembro. Porque a Maria Eduarda nasceu em novembro, eu fiquei mais uns dias aqui. Aí que eu fui morar em Cascavel. Você ficou adiando? Você ficou adiando? Não, é porque o meu médico era daqui, eu queria ter aqui e queria ficar um pouquinho com a mãe aqui, um pouquinho, né? Com a mãe e com o pai ainda. O pai era vivo. E aí eu fui para Cascavel, sem ninguém, com um nenê de 15 dias, sem uma empregada, sem conhecer absolutamente ninguém. Então foi um grande desafio para mim. Fazer essa primeira mudança de cidade. E muito jovem, né? E a gente, eu sei que muita gente vai perguntar, mas foi fazer o que em Cascavel, né? Então, nós fomos abrir uma franquia do McDonald's. E o Edu foi um dos pioneiros, né? E o franqueado mais novo do McDonald's. Em Cascavel. E aí eu não trabalhei na zootecnia porque eu tinha uma filha recém-nascida sem ninguém lá. Então, eu não trabalhei. Né? Aí, depois que a Maria Eduarda cresceu um pouquinho, eu fui fazer mestrado em Maringá, mas aí logo em seguida veio a oportunidade de fazer a venda da franquia.
A gente ia morar em Londres, estava tudo combinado, assim, então vamos voltar para Curitiba agora. Eu tinha uma franquia da Hering Store lá. E aí foi muito engraçado, porque a pessoa que comprou a franquia já comprou meu apartamento e já deu tudo Pegou certo. o pacote. Já deu tudo certo, a gente voltou para Curitiba e ia para Londres. Nessa, muitos franqueados do McDonald's saíram nessa época, né? E um deles, que é o Gilmar, que mora em Maringá, convidou o Edu para abrir o primeiro cinema aqui em Curitiba. Né? Então era Cine System, foi o Edu que abriu o primeiro aqui. Eles tinham comprado um cinema que já existia lá, e o primeiro franqueado, quer dizer, não era franqueado, ele era sócio, né? Sócio. Mas o primeiro complexo de cinema fora de Maringá foi em Curitiba que nós abrimos. E aí deixamos o projeto de Londres adormecido, que sempre foi uma vontade morar fora, e abrimos o cinema aqui. E aí retornaram para Curitiba. Retornamos para morar aqui. E daí aqui você conseguiu desenvolver... Foi aí que você começou a desenvolver a tua vida profissional? Ou você ficou dando esse suporte? Porque a gente sabe que um homem como o Edu, que gosta de empreender e de arriscar, precisa ter um background forte por trás, né? Então, esse background eu dei muito lá em Cascavel. Tá. Porque nós éramos só nós três. Sim. Eu, ele e a Maria Eduarda. Não tinha. Conheci pessoas maravilhosas que... Eu sou madrinha de 2 afilhadas lindas lá em Cascavel. Tenho amigos até hoje que eu amo de Cascavel. Então, os amigos foram o nosso suporte lá. Né? E aí eu voltei para Curitiba e já não cabia mais eu na zootecnia em Curitiba. Em Cascavel até eu imaginava, porque né, é uma cidade do interior e tal. Mas em Curitiba não tinha muito... Ou eu ia ser professora e tal. E lá em Cascavel, essas minhas amigas sempre falavam assim: ai, Gisele, você tem tanto bom gosto, vamos comprar cortina comigo. Ai, vamos fazer não sei o quê. Ai, a tua casa tá linda. Porque não sei o quê. Isso me despertou a atenção para a decoração. Aí eu cheguei em Curitiba, falei, vou fazer arquitetura. Aí falei com o Edu, ele falou, ai, Gi, você vai fazer faculdade de arquitetura mais 4 anos, se você gosta de decoração. Aí eu fui pesquisar como que funcionava, né? Porque a arquitetura é muito parte de projeto, né, de urbanização, e eles têm muito pouco interiores dentro da faculdade. Eu acho que é um módulo só de 6 meses, né? Então, muita gente que sai da arquitetura acaba fazendo interiores porque para complementar um pouco. Aí ele falou, Gi, faz direto. Claro. Design de interiores. E foi quando eu fiz. Aí me formei em design de interiores, engravidei do meu segundo filho, do Miguel, que hoje vai fazer 19 anos. Então, foi o meu tempo de trabalho, né? Vai fazer 20 anos que eu trabalho com design de interiores. Então, foram muitas mudanças e eu gosto muito. Eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo todo. E se a gente parar para observar a tua linha do tempo, a gente vê que é uma habilidade tua natural a ser interpessoal, né? Ser linguística, gostar da arte, né? Dessa coisa manual, porque o design de interiores, ele passa por uma veia artística, né? Muito. E você percebe que com todas essas histórias você foi aprofundando esse autoconhecimento sobre quem é a Gisele, sobre quem é a Gisele como força, como possibilidade, como habilidade, como contribuição. Veja, isso em qualquer profissão, né? A gente se forma e a gente acaba fazendo o que vem. Então, vem um cliente que às vezes não tem nada a ver com a nossa essência, você pega, você vai fazendo meio sem pensar, sem planejamento. Isso depois a gente comenta também, né? Que é um outro projeto. Isso é bem importante. Então, eu tive muito desse período de só estar fazendo, sem pensar muito no meu objetivo, na minha meta, no que eu queria realmente. Então, teve um período aí que eu fiquei bem perdida, sabe? E insegura. Porque eu comecei a trabalhar e eu tinha muito cliente, eu comecei a ter muito funcionário, um escritório muito grande,
tive um estresse muito grande, que hoje chamam de burnout, mas eu na época não sabia que chamava esse nome. E eu falei, eu vou morrer de tanto trabalhar. De verdade, eu tinha a sensação de morte. Eu falei, não, eu vou parar. Eu não estou precisando disso, eu não preciso disso. Eu preciso parar. E foi maravilhoso, porque aí eu consegui repensar no que eu queria, da forma que... que você deu aquela pausa. Exatamente. Porque eu me lembro de quando eu te conheci, de você dizer exatamente isso. Parece que perdeu até o sentido da coisa, né? E foi engraçado, porque nessa época a Karina sempre falava assim, nossa, eu sempre achei que você era design de joias. Sempre achei que você era design de joias. Eu falei, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. E você me ajudou muito nesse período, sim, né? A você entrar em contato exatamente com o teu essencial. Porque eu tenho uma crença interna minha que às vezes eu saco ela e uso na técnica, né? Quanto mais você se aproximar, isso é uma coisa até que eu falo para a Luísa e para a Lara, quanto mais você fizer aquilo que a tua natureza é, mais feliz e realizador você vai ser profissionalmente. Exatamente. Porque nós somos movidos a ou dor ou amor, né? E o amor, ele vem de paixões também, né? Então, se eu me apaixono por um projeto, se eu me apaixono por algo, o meu movimento é muito maior em prol daquilo, a minha entrega é muito maior em prol daquilo, né? Então, com você, eu fui para esse caminho de dizer, Gi, você tem um lado assim, um lado... Olha para isso. E a gente fez várias pesquisas na época, né? Que é um trabalho que talvez algumas pessoas não saibam que eu faça, que é esse desenvolvimento da carreira e do planejamento da carreira e do aprofundar da carreira através de pesquisas, de planejamento, de organização. Nós fomos para São Paulo, lembra? Fazer pesquisa. Pesquisa de joias, e a gente tinha um olhar muito pontual sobre o designer de joias. Não era só uma joia, era uma arte. Lembra aquelas joias que a gente foi pesquisar com flores, que era lindo, parecia biscuit, de tão delicado assim que era. E aí você foi para um e-commerce, né? Porque você estava nesse lugar de, vou ver o que é, né? Ver o que é. Porque eu sempre gostei muito de transitar por essa coisa do design, seja de joia, seja de interiores, seja de mobiliário, né? Então eu passei por muitas coisas. E as pessoas às vezes até falavam assim, ela não sabe o que ela quer. Escutei isso. Muito. Ela não sabe o que ela quer. E talvez um período eu não sabia mesmo. Eu diria que você sabia bastante coisa do que você queria, especialmente não ter. Isso sempre. O que eu não quero é muito claro. Mas o que eu quero, às vezes, eu gosto de experimentar. É que aí a gente vai transitando, né, de várias coisas que estão dentro de um meio. Então, o fato de você ter feito design de interiores, dentro disso tem várias vertentes. Várias vertentes. Então, até você achar a vertente que você realmente né, se conecta bem, você tem que explorar todas. Isso também serve na psicologia, né? Um monte de abordagem... Até eu escolher aqui, eu realmente me conecto, eu tenho que explorar todas. Né? E veja, eu sempre fui uma pessoa, e isso graças ao Edu, né, que já tinha essa visão de viajar muito. Eu sempre viajei muito, eu sempre fui atrás da cultura mesmo, de ter repertório. Né? E isso faz com que a gente queira experimentar novas coisas o tempo todo. Sim. E hoje eu sou muito bem resolvida com isso. E nesse período que você teve ali, que você ficou, né, se experimentando, e eu acho maravilhoso essa quebra de rigidez, de a gente se permitir mudar de opinião, mudar de ideia, experimentar. Quando eu saí do CLT, do organizacional, eu fui ser maquiadora. Que talvez seja uma outra coisa que também as pessoas não sabem. Eu maquiava noivas, maquiadora, clínica de estética. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Chegou um momento que eu falei, mas eu precisei passar por isso para compreender que eu tinha que mergulhar no desenvolvimento humano. Exatamente, e para construir uma base. Exatamente. Então, mas ali haviam outras crises além da profissional acontecendo? Nesse período que eu voltei para Curitiba? Nesse período que você ficou off do design, né? De interiores. Sim. Houve uma crise até... O Eduardo sempre foi muito empreendedor, né? Então, ele teve o McDonald's, depois ele teve o Cine System, nós tivemos, né? Eu sempre falo ele, mas nós, né? Porque nós somos casados. Só que ele sempre cuidou disso tudo, né? A gente nunca trabalhou juntos. E nessa época, ele com uma visão muito lá na frente, sempre muito lá na frente, eles entraram com um processo de trazer um investidor para dentro do cinema, né? Então, hoje tem um fundo
né, até tem, é super complexo, assim, mas tem um fundo de investimento que investiu milhões no cinema. Só que nesse período, o que aconteceu? Entrou um administrador do fundo, né, que era sempre o Edu e o sócio dele, o Marcos, que faziam. Então, foi um período assim de transição dele também. Né? Então, a gente teve essa experiência dessa mudança também dentro das nossas empresas. E você se viu de novo no novo. No novo. E aí eu falei, agora eu vou voltar para interiores, onde eu me sinto segura. E aí eu liguei para algumas pessoas estratégicas, assim, e falei assim, o que vocês acham? Sem falar com o Edu. O que vocês acham de eu voltar para interiores? Será que vai dar certo? Porque eu parei em um período grande ali, né? Uns 3 anos. Falei, e agora? Vou ter cliente da onde, né? Porque nesse meio tempo você também olhou para as joias e para o estilo. Exatamente. Porque a gente estava envolvida, que foi quando a gente se conheceu, nós estávamos muito envolvidas num projeto que trazia muito o feminino e a moda. Não sei se foi isso que eu acho que não, porque dentro da tua história a gente vê que a beleza e a estética sempre estiveram, né, presente. Mas talvez tenha te dado uma acordada nesse lugar que estava guardadinho. Foi o projeto das 12 Belas. As 12 Belas de Curitiba. Que foi muito legal. Esse projeto tá aí, somos amigas até hoje. Foi onde a gente conheceu. Foi da onde a gente se conheceu. E a gente olha as fotos, a gente tá tudo uma do lado da outra sempre. Sempre. Muito legal isso. Eu lembro quando saiu esse projeto na época, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu chegava no colégio e falava assim, gente, você sabe quem minha mãe é? Uma das mulheres mais bonitas de Curitiba. Minha mãe é uma das 12 belas de Curitiba. Vocês me respeitem. Foi muito legal, tenho boas amigas desse projeto. E os meus filhos falavam, mãe, eu te vi na revista. Era um orgulho para os nossos filhos, né? Mãe, eu te vi na revista, mãe, te vi não sei o quê. Mãe, alguém te conhece. Eles achavam que a gente era muito famosa. Era a revista. Eles achavam que a gente era muito famosa. E hoje em dia, volta e meia, mães de amigas minhas me falam, nossa, eu conheço tua mãe de algum lugar. Me dá até o medo de pensar assim, dos de onde será? Nunca sei se eu quero saber. Melhor. Porque atrás da psicóloga existe uma mulher, não é mesmo? Se for, digo, ela tinha 20 anos, melhor não me contar. Gente, tudo tem seu momento. Aos 20 a gente tem que aprontar o que tem que aprontar. Aos 30, aos 30. Cada coisa no seu tempo. No seu tempo. E aí, então, nesses novos que vocês estavam vivendo e se reconectando e conectando, como é que ficou a relação? Olha, o Edu foi meu primeiro namorado, né? Então, eu sempre brinco que ele me criou. Eu sou cria do Edu. Que bom, porque ele sempre foi muito culto. Muito, eu tenho ele como um herói. Né? E acho que é por isso que nós estamos há 30 anos juntos. Porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Não é só o relacionamento do homem e da mulher, né? Não. É de ser humano, né? É porque vira uma amizade muito profunda, que eu acho essencial na construção da relação. Veja, hoje a gente não briga mais. Não tem mais isso dentro da nossa relação. É uma parceria muito grande, de muito tempo. E a gente soube lidar com tudo. Mas claro que tiveram divergências, claro que tiveram altos e baixos dentro do relacionamento, mas a gente sempre contornou. Por quê? Porque sempre teve esse amor, né? Não foi só um relacionamento de paixão, sempre teve o amor, o respeito um pelo outro e principalmente a admiração. Hoje mesmo eu falei assim, eu vou gravar um podcast. Já me manda, porque eu vou repostar, vou mandar para as pessoas para assistirem. Então sempre teve esse orgulho, eu orgulhosa dele e ele orgulhosa do meu trabalho. Outro dia eu coloquei numa caixinha quem vocês gostariam de ver. Daí o Edu escreveu Gisele Busmaier. Daí eu escrevi, ele escreveu? Tenho planos. Mas eu quero o Edu aqui, porque o Edu tem histórias incríveis para contar de uma alma empreendedora, mas de um coração. Porque o Edu, esse cara que ele apoia, não é só a Gi, claro, ele apoia a Gi, porque a Gi é incrível mesmo, mas ele é disponível. Né? Eu adoro a família. O Edu, as crianças. Eu acho uma graça que a gente tá num processo do Green Card também. Sim. Porque mais um novo aí também, que você vai contar daqui a pouco para nós. Mas deixa eu contar rapidinho isso, porque a gente tá falando de você admirar o teu parceiro. A gente tinha certeza que o Green Card vinha por ele.
Porque ele teve uma franquia americana, ele fala muito bem o inglês, ele é um empresário, né, de sucesso, hoje muito mais, né, hoje ele tem muito mais sucesso do que tinha lá quando ele tinha 29 anos. Ele foi franqueado McDonald's com 29 anos. É muito novo. Eu tava comentando com você de um livro que eu tô lendo e tem uma parte que ele fala assim, não se inspire em quem fez sucesso. Se inspire em quem fracassou. Uhum. E eu conheço o Edu e sei que ele teve alguns momentos de sensação de fracasso. Uhum. Mas eu tenho certeza que ele se tornou muito mais incrível por causa disso. Muito mais incrível, exatamente. E daí esse Green Card a gente tinha certeza que vinha pelo Edu. E aí começaram a nos entrevistar os nossos filhos até, mandar documentação, mandar reportagem. E o que acontece? O Edu sempre foi empresário e eu sempre estava na mídia. E é isso que os Estados Unidos quer. Ele quer que você prove que você é boa. E o Edu vai... Como que ele vai provar o quanto ele é bom? Não adianta eu falar, alguém falar. Sim. Tem que provar. E eu tenho muito material. E aí me escolheram para ser a protagonista do Green Card. Edu Busmaia. Não, e numa categoria, exatamente, numa categoria que me surpreendeu, Que loucura. porque é uma categoria de gente extraordinária. Olha, gente. E ele sempre diz, ele conta para os nossos amigos que eu sou extraordinária. Porque justamente eu estou nesse processo. Vocês são extraordinários. É. Porque na jornada, ó, se você olhar a caminhada de vocês, está um do lado do outro. Uhum. É claro que é isso que você está falando, né? Eu não sou especialista em relacionamentos longos. Uhum. Só em relacionamentos. Sou muito boa em relacionamentos, mas não em longo. Mas quando eu olho para vocês, eu vejo que existe um falta daqui e um falta dali. Os dois têm faltas. Uhum. Mas um preenche daqui e um preenche dali. E vocês vão conseguindo contornar, né? Sim. Essa situação. Então, o Edu tem a parcela dele em onde você está. Muito. E você muito. tem uma parcela gigante, porque quantas coisas você foi tolerando e apoiando e suportando, né? Claro. Para que vocês possam estar nesse momento. Então, são extraordinários. É, Ele abriu a entrada para É. vocês estarem hoje. Claro. Onde, conta para Sem nós como é que foi, então. Bom, vamos voltar 2 passos. Eu lembro quando a Maria Eduarda quis fazer administração de empresas e claro que ela, como menina, se inspirou nesse pai. No pai. Incrível, né? Tá tudo Sempre certo. foi o modelo dela, né? E aí eu fiz um videozinho, né, pra ela, aquela vez, pra ela precisava de... Lembra? Ela precisava, quando ela entrou na universidade, ela fez dupla formação. E ela precisava de um videozinho de uma profissional falando das qualidades, habilidades e potencialidades dela. Uhum. E eu tava na Califórnia naquela época, né? Então eu fiz esse vídeo, porque eu já trabalhava com desenvolvimento humano, e mandei, porque eu conhecia a Maria Eduarda, né? Conhecia os pais, tinha material para isso. E daí ela também entrou. é formada em administração de empresas. Também sou formada em administração também. de empresas, especialista em desenvolvimento humano, psicologia e vai embora. E aí a Maria Eduarda começou essa formação em administração de empresas e depois tomou esse rumo, que aí eu vou deixar para você contar para nós. A Maria Eduarda, desde pequena, ela queria trabalhar no escritório do meu pai. Que era trabalhar no escritório do meu pai, quando ela começou a falar. Aí depois, maiorzinha, a gente falava, Maria Eduarda, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei o que eu vou ser, mas eu vou ter uma prancheta e vou fazer assim para os outros fazerem o que eu preciso. Então ela tinha isso muito claro desde que vou nasceu. Mandar, vou mãe. mandar. Ela ia ser líder. Vou ser líder. E ela se inspirou muito nesse pai, que é um modelo, né, de empresário. E aí foi fazer a formação de economia e administração na FAI, que é um curso chamado MEP, que é um curso maravilhoso, integral, que eles já trabalham nos primeiros anos. Depois, muitos filhos de amigos, o meu sobrinho também fez. Só que o MEP, você tem que escolher o último ano para fazer fora do país. E como a Maria Eduarda já tinha morado nos Estados Unidos, ela fez intercâmbio e tal, ela falou, Estados Unidos eu não quero. Então, tinha a opção da Alemanha, da Espanha, Barcelona e Irlanda, tinha lá algumas opções, e óbvio que o pai dela falou, você vai fazer na Alemanha? Ela falou, eu não vou. Ela tinha que ter um alemão avançado, ela estudava o dia inteiro, não tinha esse alemão avançado. Aí ela falou assim, também não era no interior da Alemanha. Ela falou, eu não quero, eu quero Barcelona.
Aí o pai ficou meio tristão, assim, falou, ai, daí eu queria que minha filha saísse de lá e fosse trabalhar numa Renault, numa Bosch, não sei. Não, pai, eu não quero. E eu quero, mais tarde, me especializar em arte. E já conto essa história dela também. Então, a Maria Eduarda foi fazer o último ano em Barcelona. E nós fomos passar o Natal com ela. E ela falou, eu não quero mais voltar. Se eu sair da faculdade e arranjar algum lugar para trabalhar, eu posso ficar. E a gente nem pensou, claro que pode. Só que você vai arranjar um trabalho, porque é em euro, né, meu bem? Então, E Edu tem a cidadania, o que facilitou também, sim, né? o pai do Edu era português, porque já é falecido, a família toda da parte do pai mora em Portugal. Então era uma possibilidade da gente ir morar em Portugal. Né? A gente sempre Que pensou... já era comum vocês ficarem indo e vindo, né? Então a gente sempre pensou em morar em Portugal e veio aí a novidade da Maria Eduarda estudar e trabalhar em Barcelona. E foi bem na época da pandemia, ela pegou Covid, ficou muito mal, eu não tinha como ir porque os aeroportos estavam fechados, eu fiquei desesperada aqui, eu falei, não, Edu, olha, vamos embora, porque eu quero ficar perto dos meus filhos ainda enquanto eu puder, ela tá lá sozinha. E aí foi quando ele falou, vamos embora para Barcelona. E aí veio toda essa minha mudança aí no auge da minha carreira aqui no Brasil, eu deixar isso, me planejar novamente para ir para Barcelona. Aí o que eu pensei? Sempre tive um sonho de ser designer de imobiliário. Eu tenho uma prima, ela é casada com o primo do Edu, a Larissa Diegoli, que é uma expert em design de imobiliário, e eu sempre fui muito fã dela. E ela... e aí eu me inspirei na Larissa e fui estudar mobiliário. Aí eu participei do Design Tank, que é uma imersão, né, um concurso de mobiliário. Amei, conheci pessoas incríveis lá. Então eu me planejei assim, eu vou desenhar mobiliário para grandes indústrias, porque eu vou chegar lá e eu não vou ter cliente. Não sei se os meus clientes aqui vão querer continuar fazendo projeto, eu estando longe, né? Estando em Barcelona. Então eu me planejei. E aí estudei mais uma coisa, e fiz, e fui. E entrei em grandes indústrias aqui no Brasil, e lá. Cheguei lá, fui numa feira que estava tendo, falei para todo mundo que eu era designer imobiliário e tal, e eles se encantaram com o desenho. Então hoje, além de design de interiores, eu continuo trabalhando, é uma grande dúvida também, se eu continuo trabalhando aqui no Brasil ou não. Eu continuo, eu tenho os meus clientes aqui. E pretende continuar? Pretendo continuar. Então, eu continuo fazendo interiores, só que hoje eu faço o projeto lá, né? Eu tenho as medidas, tem pessoas que fazem as medidas para mim, me mandam, eu faço projeto, depois tenho pessoas de confiança hoje aqui, porque também já tive decepções. Então, eu tenho pessoas de confiança que acompanham o cliente aqui, né? E Gi, como é que você e o Edu combinavam educar os filhos? Porque a gente sabe que Edu tem uma maneira de pensar como qualquer casal. E você tem uma maneira de pensar. Edu vem de uma cultura familiar de uma maneira, você vem de uma outra cultura. Edu vem de traumas, histórias, vivências, né? Dele, e você vem das suas. Como é que vocês conectaram isso para que chegasse nas crianças a mesma mensagem? Então. Ou não chegasse. Ou não aí, chegasse. Porque isso é bem importante quando a gente fala... Claro, quando a gente fala de um casamento de 30 anos, é uma pegada. Quando a gente fala de um casamento, que daí separou, vai para outra pessoa, é outra pegada, porque a gente tem que lidar com outras questões. Então, vamos dividir um pouco, porque hoje a gente vê que é mais raro um casamento longo do que, né? Sim. E um casamento que é primeiro namorado. Que é o primeiro namorado, de uma mulher lindíssima, bem-sucedida, um marido lindo, que é um homem muito bonito também, bem-sucedido, filhos bem-sucedidos. Então, permeia por questões internas e por bastidores, né? Que a gente não conhece. Claro. Como é que você e o Edu foram se organizando ali para que o Edu fale uma coisa, você
saiba a hora de falar, ou você entra? Como é que foi isso? Então, eu tive a Maria Eduarda com 21 anos, eu era uma criança, né? É a mesma idade que eu tive a Luísa. Então, eu tive desafios Me surpreende enormes. porque ela morou em Cascavel e você ia pra lá. O pai da Luísa Porque a minha família mora lá, em Olha, Cascavel. Não era pra gente se conhecer de Já era qualquer amiga de vida. São dois mundos meus se colidindo. se colidindo o tempo todo, né? Que curioso Tempo isso. todo. Eu tenho várias pessoas na minha vida, até quando o Raul veio, você me perguntou como eu conheci, que é engraçado que eu tô num momento assim, eu conheço há 20 anos, 25 anos, que essas trombadas que a gente dá na vida, né? Conhece na rua, conhece num evento, né? E parece que é um encontro de afinidade. De afinidade, mesmo. de alma. Quer dizer, mesmo, era pra se encontrar de Era. qualquer maneira. Exatamente. Que bom. E aí eu era muito nova e eu achava que eu tinha que ser a mãe dura. Aquela mãe que educasse, que o filho tinha que dormir no quarto, que tinha que ser certinha, tudo muito regradinho, não sei o quê. Então, com a Maria Eduarda, eu fui muito dura. E eu peço perdão para ela, assim. Ela sabe que ela tem uns traumas por minha conta. Mas ela já trabalhou isso, está bem resolvida. Mas era a filha que queria dormir com a gente no quarto e a gente fechava a porta mesmo. E ela chorava na porta e eu muito dura e o Eduardo chorando do meu lado. Eu falei, por quê? Deixa ela entrar. Ele é muito mais sensível do que eu. Não parece, né? Não, porque ele é muito forte. Só que com os filhos ele é muito mais Você é mais firme, eu né? sou mais firme. E aí eu criei a Maria Eduarda muito rigorosa, assim. E o que te levou a ter esse rigor? Essa rigidez até com ela? A minha mãe é muito rígida, né? A minha família é uma família alemã. Minha mãe é italiana, mas eu vim de uma família Busmaia, né? Alemão, que morava na Rússia. Eita, olha lá. Meus Mais uma descendentes conexão. paternos são russos. Veja. Avô, bisavô. Veja. Eita, minha irmã de alma. É, certeza, Deus vem de lá. De lá. Meu Hitler. Então eu tinha essa escola, né? Dessa um pouco mais rígida. E eu achava que era assim que ia funcionar. Depois, claro, hoje eu sou muito amiga da Maria Eduarda. Muito amiga. No entanto que ela veio para o Brasil junto comigo. Me veio flashbacks até. Do quê? Eu vou ser. E aí tive o Miguel. Depois a Maria Eduarda teve um problema. Deixa eu só tomar uma aguinha. Tome, Que eu tô rouca. A Maria Eduarda teve um problema de refluxo, então ela não dormia, a gente não descobria o que era. Então ela me traumatizou muito, assim, de bebê, porque ela não dormia nem de dia nem de noite. Foi primeiro filho, sozinha. Sozinha lá e tal. O Eduardo trabalhava muito, eu que cuidava. E eu ia te perguntar se o Eduardo ele era esse pai participativo, porque ele é um pai apoiador. Apoiador. Mas eu sempre fui muito assim, ele trabalha o dia inteiro, deixa que eu cuido, eu tô em casa, né? Então eu peguei para mim. Foi uma decisão minha, eu peguei para mim. E aí, falei, não quero mais ter filho. Não quero mais ter filho, não quero mais ter filho. Então ficou 8 anos nessa de não querer mais ter filho. Quando eu voltei para Curitiba, falei, não, eu quero ter mais um. E aí decidi planejar a minha gravidez e engravidei do Miguel. Às vezes essa tosse são assuntos parados. O que seu corpo tá falando? Deu até um calorão agora. O corpo fala e a gente vai nessas conversas soltas digerindo muitos assuntos que às vezes estavam ali guardadinhos, empoeirados, né? E que tá tudo certo, né? Então, daí resolvi ter o Miguel 8 anos depois. E o Miguel é um desafio da minha vida. Ele é carinhoso, ele é sedutor. E ele me enrola o tempo todo. Ele é virginiano. Entendeu, Miguel? Agora é pra você. Mãe, é sua vida, né? Miguel, tô de olho em você. Em breve estarei aí, nós vamos correr conversar. Ele é maravilhoso, como a Maria Eduarda é maravilhosa. Cada um do seu jeito, né? Só que ele realmente é um desafio desde que nasceu. Ele nasceu prematuro. Ele teve um acidente na piscina que ele morreu. E eu, por sorte, ele se afogou na piscina. E eu estava com uma enfermeira dentro de casa e fez todos os primeiros socorros. E foi um trauma muito grande para mim. Então foram histórias com o Miguel. Aí, depois disso, ele teve... ele não conseguia aprender a ler. Então eu tinha que ir em terapeuta, fono e tal. Então eu sempre tive que acompanhar muito o Miguel, desde
pequeno muito de perto. Hoje ele é sensacional, ele é inteligente, ele é muito parecido com o Edu, assim, qualquer assunto que você fale com ele sabe de tudo, de qualquer assunto. Só que daí ele não gostava de ir para a escola, desde do primeiro vez que ele foi para a escola, ele se agarrava na minha perna e não queria ir e tal. Depois entrou na adolescência e a gente foi morar em Barcelona. Quando a gente foi morar em Barcelona, eu soltei um pouquinho o Miguel. Por quê? Porque lá nas escolas se fala um catalão. Ele não sabia uma palavra de catalão. Difícil. O catalão então, é muito mais difícil que o espanhol. Então ele tinha matemática em catalão, alemão em catalão. Meu Deus. E aí eu comecei a ficar com um pouco de pena disso tudo, né? E acabei soltando um pouco ele, né? E hoje até algumas pessoas falam, porque você passa a mão na cabeça do Miguel, porque o Miguel, né, ficou mais solto do que a Maria Eduarda. Mas foi o que eu tinha. Eu sou essa mãe que dei o meu 100% e era o que eu tinha no momento. Sempre é o melhor que a gente tem, né? Ele passou por uma pandemia bem na fase dos 15 anos, né? Então ele teve umas dificuldades lá na escola da Espanha, mas hoje está, graças a Deus, super resolvido, estuda, trabalha, tem os seus sonhos, né? E está aí em construção, né? A Maria Eduarda já está construída, trabalhando, feliz, ganhando bem, com sucesso, e o Miguel está se construindo para isso. A nossa base, então, sempre foi muito, o Edu sempre muito participativo, mas mais solto. E eu sempre aqui, né? Eu sou a que tem o chip deles, olho o tempo todo. Graças a Deus, em Barcelona, eu durmo porque é seguro e eu consigo dormir. Se eles saem à noite, eles saem muito juntos. Então, aqui no Brasil, eu nem dormia, para você ter ideia. Então, eu sempre fui essa mãe meio neurótica, assim, de cuidados com eles, né? E o Edu sempre mais relaxado. Mas em nenhum momento eu desautorizei o Edu ou ele a mim. Então, assim, o Edu fala, às vezes eu fico, ai, passou do ponto. Às vezes eu falo, vai lá e desce o cacete. Bate. Não, eu não sou essa pessoa, então eu vou lá e bato. Cada um tem um papel. E em algum momento você já discordou de algum método dele? Já, claro. E como que vocês lidaram? Claro. Conversando. Tá. Né? Às vezes eu falo assim, ele fala, você acha que eu sou um banana? Eu falei, não, eu só acho que você tinha que descer a porrada nesse guri. Ele falou, não, eu deixo isso pra você. Ele falou, mas ele conversa muito, sempre conversou muito, sempre teve muito presente na vida dos dois, mas do jeito dele, né? E eu sou a carrasca da família. É bem assim que funciona, né? É sempre o pai que é o bonzinho. A mãe da vida e o pai manda pra vida. Exatamente isso. Então, alguém e vai eu ter acho que funciona. Eu acho que alguém vai ter que botar ordem nisso, né? E eu acho que vocês dois acabam. Alguém vai ter que dar mais medo. Mas eu vejo assim, aonde o medo aparece nessa rigidez? Se perguntar para qualquer um dos dois, você tem medo da mãe ou do pai? Do pai. Do pai. Não medo de decepcionar esse pai. O pai. Eu não, eles já sabem que eu grito mesmo, que vai previsível. Vai passar. Eles não estão Ela vai dar uns gritos e já passa, mas o pai pai, a gente não sabe o que vem, né? Eles falam, olha, tem medo de quem? Do meu pai. Olha só. Então, quer dizer, o método dele funciona bem melhor que o meu. E você se desgasta bem mais. Eu me desgasto. E como que foi para você reiniciar, então, a tua vida profissional em outro país? Outro país, né? Não só a profissional, mas... A tua vida. A minha vida inteira. Porque a gente passa por um ponto aí que eu vivi com as meninas em espaços menores, que foi a ida da Duda, né? Então, você ficar sem ela. Então, como você lidou com a ausência da tua filha, cresceu, foi embora, você sente que vocês foram a Barcelona até por dificuldade, às vezes, de lidar com essa emoção. Claro, pela tua história, a gente vê que vocês tinham desejo de morar fora, facilidades e tudo mais, mas também, às vezes, tem um ato falho aí nessa história, né? Fui. Mas pensa, todo mundo acha que eu fui atrás da Maria Eduarda, porque eu sou aquela mãe que não consegue ficar... Não. Juntou o útil ao agradável. Não. Né?
eu quero estar perto dos meus filhos, principalmente do Miguel, que ainda é um adolescente, um jovem, né? Que está em construção, mas eu fui muito por desejo nosso. Não fui atrás da filha porque eu sou essa mãe que tem que estar junto. Não, ela já tinha morado fora, né? Ela já tinha feito intercâmbio. Eu fiquei muito desesperada quando ela pegou o Covid. Fiquei muito mal aqui. Quem estava perto de mim viu o meu sofrimento. Porque o Covid também era algo muito novo para todos nós. Então, nós não sabíamos o que poderia acontecer. E ela sozinha lá, né? Não tinha uma pessoa para eu ligar e falar. Tinha as pessoas que moravam com ela, tá? Ela morava com 2 amigos. Mas eu não tinha alguém que falasse assim, olha, leva para o médico, vê quanto que tá a febre, leva uma sopa. Não tinha. Então, eu fiquei mal nessa época. Mas eu não fui para ir atrás dela. Nós fomos porque era um desejo nosso. E eu estava numa fase trabalhando tanto aqui que, de novo, eu tive aquele sentimento, se eu não parar um pouco, eu vou morrer de novo. Porque o teu grande desafio é balizar o meu tempo limite, de dedicação, né? O meu limite, eu não tenho limite nenhum de trabalhar. E você tá passando, eu acho que a gente se encontra nesse momento de vida de que nossos filhos estão crescendo, dependem muito menos de nós em muitos aspectos, né? Não só de tempo de dedicação, mas de financeiro também. E abre um espaço na nossa vida para sermos a mulher, para escolhermos, para cuidarmos de nós. Você em algum momento se sentiu, o que eu faço agora com esse espaço que tem na minha vida? Ou você já tinha coisas que você foi colocando e nem foi percebendo esses espaços se abrirem? Não fui percebendo, porque eu sempre fiz muita coisa, então eu não deixei, também eu não fico pensando muito nisso, não. Né? Então a maridada agora até veio com a surpresa de, pode ser que eu queira morar em Dubai. Vai, filha, vai, more longe da gente, tem essa experiência agora como adulta de morar sozinha e tal, vai, a vida agora é isso, tá formada já, já posso confiar 100% em tudo você. certo? Tá tudo certo. Deu tudo certo. Deu porque tudo você certo. tinha tanto rigor e medo e cuidado, e hoje quando você olha para ela com 26, que mãe foi a Gisele? Foi essa mãe sempre muito presente, uma mãe que trabalhava muito e que hoje, né, e voltando ali para morar em Barcelona, eu fui praticamente sem falar o espanhol, né, comecei a ter aula porque a gente planejou 1 ano, todo mundo fala, também vocês largaram tudo e foram, não, é que a gente não contava. Os bastidores que ninguém vê, né? A gente não contava para ninguém isso, né, a gente contou só quando realmente estava tudo certo para a gente ir. E aí, cheguei lá sem falar o espanhol, sem cliente lá. Então, eu tive que me reinventar. Então, eu já comecei a trabalhar como designer de mobiliário, continuei com os meus clientes aqui. E eles estão crescendo e eu sei que eles vão embora. E por isso, eu acabei preenchendo muito profissionalmente para eu ter uma tranquilidade daqui a pouco. E aí que veio o projeto do Decola Design. Decola. É um projeto que eu amo, assim, de todos é o que eu mais amo, porque eu amo muito ensinar. Eu sou professora do Centro Europeu e sou a única professora que está fora. Então, eles têm aula aqui no presencial, mas eu dou aula online para quem está presente. Para quem está na escola aqui. Na escola. Então, eu amo ensinar, eu amo... Me dá prazer em transformar uma carreira. Né? E hoje eu tenho tanto a mentoria quanto o curso online. Continuo trabalhando normalmente como designer de mobiliário também. Mas eu tenho esse projeto grande que é o Decola Design. E dentro desse projeto, dentro desse momento de carreira que você está, você sente que você conectou todos os teus aprendizados da tua vida? Todos. Tudo se conectou. Aonde entra aí? Zootecnia, empreendedorismo, esposa, personal stylist, menina, é tanta coisa, gente. Design imobiliário, design de joias, design de mobiliário, e você tem uma linha de papel de paredes também maravilhosa. Sim. A Gia é tão caprichosa que as louças dela têm o selo dela. Né? Eu acho, é de um cuidado, de uma particularidade. Aonde entrou... O que você sente que cada parte disso contribui, assim? Se você consegue trazer isso? Veja,
Da zootecnia, eu trago muito a parte administrativa, né? Porque, diferente da medicina veterinária, a zootecnia tem essa questão administrativa, porque você é preparado para administrar uma grande indústria, uma grande fazenda, por exemplo, né? Então, eu tenho muito essa parte administrativa, fora o Edu, que me dá todo o apoio, sempre aprendi muito com ele a administração, né? Então, ele me apoia muito mesmo. Às vezes, eu tenho alguma dúvida administrativa com as mentoradas, é ele que eu tenho um conselheiro ali do meu lado, né? Que eu confio 100%. Maria Eduarda hoje também, né? Que também é administradora. E aí veio a zootecnia e o meu amor por bicho, que eu tenho o meu Coda gigante, que a Karina conheceu, babou muito nela. Querido, muito lindo ele. E essa minha paixão por pelos animais, né? Que tem o cuidado por trás, né? O cuidado por trás. E aí veio o design consultoria de imagem, porque hoje dentro das mentorias a gente faz um branding de marca, né? Eu ensino como a pessoa tem que se posicionar, como que ela tem que se mostrar para que ela seja vista não como pessoa, mas como marca. Então, entra muito da consultoria de imagem dentro desse branding. Entra até a minha publicidade, que eu fiz lá como curso técnico, modelo, de como me expor, de ensinar a pessoa a se expor de uma maneira mais elegante, que todas chegam para mim com uma dificuldade, que é do se expor hoje em redes sociais. Elas não sabem como, não sabem, têm medo de ser julgada. Então, eu tenho toda essa experiência para dizer, não, você vai por esse caminho. É assim que tem que fazer. Eu já passei por isso. Eu já tenho validado isso, e depois com muitos alunos, né? Essa experiência. Então, e engraçado que o projeto do Decola começou idealizado só para arquiteto e design. Só para arquiteto e design. Que para poder... encorpar essa carreira, né? Trazer tudo que você levou tanto tempo para fazer acontecer de maneira mais organizada e mais rápida também, né? Sim. E aí veio pessoas me procurando para eu ser mentora em outras áreas também. Então, hoje eu tenho na área fitness, na área de psicologia, tenho muitas mentoradas, até desde clínicas, né, de profissionais como medicina, odonto, que acabam nos procurando para ter essa assessoria de marca mesmo, de branding de marca. Porque a tua pluralidade permite isso. E essa pluralidade é de uma disponibilidade para viver, né? Porque mesmo quando você teve seus momentos de baixa, você tinha muita vitalidade, né? Sempre teve muita vitalidade. Eram realmente tempos de recolhimento. Né, nunca foi uma desistência, sempre foi um respirar. Isso, e a gente precisa aprender a fazer mais vezes isso, dar pausas, né, com mais frequência e normalizar fazer nada. Porque é todo o tempo distraído, fazendo muitas coisas e chegando a essas exaustões, né? O burnout é um tema recente, um título recente, mas ele vinha antes vestido de ler. Lembra as LERs que tinham ler no ombro, ler na mão, ler, né, por esforço repetitivo, exatamente. Então, por quê? Psicopatologiza, né? Porque teu corpo vai colapsando pelo excesso de exposição ao estresse. Né? Então, de alguma maneira, ele tem que dar conta disso, ou cai duro. Né? Então, hoje nós temos o burnout, que é uma soma de sintomas que leva a isso. Não é também, todo mundo tem burnout, existe uma pesquisa por trás. Mas a pluralidade e também se permitir entrar nessa angústia de não estou contente, não está legal, ou estou sobrecarregado, ou não é isso, o que eu vou fazer? Ir lá espiar outros ambientes e falar, ok, faz sentido, mas ainda não é isso. Também é uma permissão para avançar. Né? Mas hoje eu vivo tão leve, mas tão leve, porque para mim foi uma grande construção. E eu tenho você, que me ensinou muito, né, do desenvolvimento pessoal. Eu cresci muito no período que eu estava com você. E hoje eu tenho a Adriana, que é a minha sócia no Decola, que você conhece, que também trabalha com desenvolvimento pessoal. Ela é muito sensível em te olhar e saber o que você está passando. Ela tem esse poder, assim, eu sempre digo, é um poder que você tem de olhar para a pessoa e falar assim, não,
essa pessoa está precisando disso, essa pessoa não está querendo isso, coisa que eu não tenho essa sensibilidade. Então, fora eu juntar todos os meus talentos, tudo que eu estudei, porque eu sempre estudei muito, eu nunca me joguei aí nessas áreas sem estudar. Sim. Sempre me aprofundei muito. Então, eu trago todo esse repertório para dentro do Decola e com a ajuda da Adriana. Né? E provavelmente daqui uns dias a gente vai ter um projeto novo, com a Karina E a também. Adri é muito responsável, né? Muito, por muito. esse podcast estar acontecendo. Muito. Porque numa dessas nossas reuniões, né? Ela falou, por que você não faz um podcast do Senta? Porque o Senta era um quadro do Instagram, né? Senta que lá vem Papo Bom, que veio de uma conversa nossa em casa. Olha só. Olha que é isso. Quanto mais você faz o que é fácil para você, mais chance tem daquilo prosperar, Exatamente. né? E a Adri jogou isso e eu falei, então a Adri é culpada. A Adri é culpada pelo Senta. Tá aí, Adri. E tá aqui acontecendo Senta um sucesso, nós né? Estamos super felizes. E, Gi, o que você tem como perspectiva daqui para frente, nesse novo ciclo que você vem entrando, de poder ser mais parceira, porque o casamento ele sofre também com a dedicação que a gente precisa dar para os filhos, né? Então, de poder estar mais próxima, talvez, do Eduardo, desfrutando mais da vida daqui para frente. Qual que é a tua perspectiva nessa última etapa, última metade da vida, né? Última metade da vida. Né? Veja, desde que a gente foi morar em Barcelona, a gente tá muito junto um do outro, né? Não nós 4. Sim. Porque nós 4, o Miguel não. O Miguel é o que sai de casa e tal. Nós trabalhamos em casa. O dia inteiro. A Maria Eduarda também, juntos. Né? E agora a gente saiu, a gente morava. Você conheceu, porque a Karina foi me visitar em Barcelona. Estou esperando a Luísa agora. Em breve. Se Deus quiser, logo. Eu morava muito ali no Passeio de Graça, né? Do lado. Fazia tudo andando, né? Tudo, nem carro a gente tinha, porque... primeiro, não tem onde estacionar. Segundo, o transporte é muito fácil. Muito fácil. Então, a gente ficou praticamente 3 anos sem carro lá. Então, tudo era muito novo. Eu até contei, não sei se foi para você ontem, que eu fiquei quase 4 anos sem dirigir. E agora que nós mudamos, então, do centro de Barcelona para uma praia, que tem uma qualidade de vida sensacional, eu tive que voltar a dirigir. Primeira vez que eu fui dirigir, eu contei para a Ana ontem, me deu palpitação. Eu falei, será que eu sei dirigir ainda? 4 anos. Tanto tempo, né? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Claro que a gente não esquece, não perde a habilidade. Mas eu fiquei insegura ali naquele momento de direção a primeira vez, sabe? Então, nós estamos muito juntos. Agora, a gente mora numa casa muito maior do que o apartamento. E nós temos um escritório muito grande. E nós trabalhamos todos juntos. E é um desafio, porque eu e a Maria Eduarda, a gente é super conectada. Assim, quando ela tem reunião, às vezes ela desce. Ou eu sei que eu tenho que ficar quietinha, mas o Edu não se segura. A gente vai ter reunião. Daí, no meio da reunião, ele fala alguma coisa. Não se aguenta. Não se aguenta. Ou ele fica olhando o que a gente tá fazendo, enfim. Gerenciando. Então, mas ele tá bem educadinho agora. Ele tá trabalhando até longe da gente, tá lá embaixo. Bem. Então, a gente tá muito conectado agora. Então, e a pergunta foi, né? As suas perspectivas daqui para frente. Perspectivas são muito boas, de uma vida muito mais leve, de a gente ir pra praia agora no verão, todos os dias de manhã, e trabalhar à tarde. Por quê? Porque a gente trabalha muito com o Brasil. E o Brasil acorda no nosso meio-dia lá. Então, a gente tem esse respiro pela manhã. A gente trabalha até mais tarde. Claro. Mas a gente tem esse respiro de ir pra praia, de fazer um exercício físico, de cozinhar juntos todos os dias. De almoçar junto todos os dias. É uma qualidade de vida absurda, né? Não, Barcelona é demais. Não, e você sabe que a gente entra no ritmo. O Brasil é muito acelerado. A gente aqui trabalha demais, né? A gente quer, Lá não, lá tudo mais simples. Ninguém tá ligando pro carro que você tem, ninguém tá ligando se você foi no salão, se você não foi. As pessoas vivem mais naturalmente lá.
Olha sabe? só. De não estar com a escova feita. Não, elas não fazem isso lá. É uma cultura muito Uma diferente. cultura diferente. E eu entrei muito nesse ritmo, né? Teve alguma coisa que você estranhou nessas diferenças? Só a comida, né? Eu gosto muito da comida do Brasil. Eu brinco, né? Eu venho pela minha mãe e pela comida. Porque eu gosto muito da comida brasileira. Sim. Gosto, sinto falta. Eu sou do churrasco. Lá não tem quase carne vermelha. Quando tem, é muito cara também. Então, eu venho para cá, eu só quero ir em churrascaria, eu só quero comer carne. Então, eu sinto falta da comida disso. brasileira. Assim. Por mais que no dia a dia a gente cozinha o que comia aqui. Claro. Mas eu sinto falta de ir numa... É diferente, né? Quando a gente morou fora, nossa. A gente sentiu falta de pão de queijo, Você por exemplo. menos do que eu e a Lara e o Leonardo. A gente foi mais punk, pra mim assim. é punk. Então, Pro Edu, eu não. falava pra ela assim, pelo amor de Deus, eu só quero comer um estrogonofe. Mas Faz eu um lembro de quando nós estrogonofe pra mim. voltarmos, a primeira coisa que eu fiz no aeroporto em São Paulo foi comer um pão de queijo. Não tem nada igual. É tempero que é diferente. É que essa o modo comida ela de vem fazer. carregada de emoções, de memórias. De memórias. Também, né? O pão de queijo eu não sinto falta, porque essa é uma outra história do Edu, que o Edu não para, né? Então, nós temos um sócio em Portugal, que nós conhecemos aqui em Curitiba, e que ele tem uma fábrica de pão de queijos. Meu E Deus, que hoje ele é delícia. nosso sócio na Manauara, que é uma lojas que nós temos. Hoje o Edu Franquia. É uma né? rede, né? É uma rede de açaí, pão de queijo, tapioca, sucos do Brasil. Então eu tenho em casa. Então eu tenho sucos brasileiros, eu tenho pão de queijo, tenho massa de pastel. Então isso não me faz falta porque eu tenho em casa, né? Porque ele distribui na Espanha também. Mas o churrasco. Eu até comprei agora uma churrasqueirinha portátil. Falei, agora você vai fazer nem que seja asa de frango. Nem que seja asa de linguiça. frango. Pelo amor de Deus. Aquele cheirinho de churrasco. Isso é muito brasileiro mesmo. Brasileiro. Né? E essa é a minha vida. Muito leve bem. Hoje, feliz. Eu lembro da última vez que eu falei com o Edu, ele falar assim, eu não quero mais ter nada que pese para carregar. E é bem esse momento mesmo que vocês estão. Muito esse momento leve é muito de gostoso. todo mundo. É muito gostoso. E isso vai levando para as crianças também essa outra percepção, né? E vamos encerrando o nosso papo bom. A gente quer deixar um presente para você. Ai, que meu nossos Deus, apoiadores que delícia. deixaram. Tem um cartãozinho, tem uns Uns brindezinhos mimos. dentro. Mesmo? Posso abrir agora? Claro, é teu. Esmo. A Esmo que a gente encontrou, inclusive. Encontramos a Bruna, ela que coincidência, hoje, né? conheci ela. E também é outra talentosa. Aí nós temos uns mimos da Dior. Da Dior, olha, chiquérrimo, né, gente? Chiquérrimo. E você vai levar para Barcelona um pedacinho do nosso podcast. Aí se for o que eu tô pensando, que eu já tava de olho, bem de olho ali, eu ia falar. Você vai me dar a sua. Maravilhoso. Olha, gente, que sensacional. É linda. Não, e aqui tem mais um monte de coisa. Tem mais um monte de coisinhas. Um monte e um de cartãozinho coisinhas. para você. Um cartãozinho. Aqui. E eu posso ler? Claro. Ai, olha, já me conectou com a arte aqui, ó. Gi, como você sempre é uma oportunidade de trocas ricas e cheia de inspiração e aprendizados, muito obrigada por estar conosco nessa jornada. Com carinho, Ká e Luísa. Obrigada por estar conosco. Por estar sempre aqui. Disponível. Por ser essa amiga de coração enorme. De também se vulnerabilizar e mostrar a sua fragilidade, se sentir segura com a gente. Você sempre vai ter esse espaço comigo, como a tua amiga e tua parceira, e esse encontro de afinidades mesmo. E eu sei que também tenho. E que a nossa família ela possa sempre estar caminhando em paralelo e tendo essas trocas, e que nós possamos sermos também veículos para tanta gente que busca inspiração, ou busca auxílio, né? Sim. Da mesma maneira que a gente tem auxílio de tantas pessoas bacanas, que nós também possamos continuar sendo o veículo dessa pluralidade toda que você mostra aí. Obrigada por estar conosco, mas tem mais uma pergunta. Vai fazer? Não, vou agradecer primeiro, depois você faz. Obrigada, né, por estar confiando na gente. Nossa, desde muitos anos atrás, na verdade, né? Você me conheceu, eu era pituca. Pituca.
E eu ia lá na sua casa tomar banho de piscina. Exatamente. Bem feliz. Bem E feliz. tinha o George ainda. O George, que era meu outro Bem Terra feliz. Nova. Era a vida de herdeira, 2 horas da tarde, na Não piscina, é? numa sexta-feira. Tava eu lá. Mas muito obrigada, Gi, por ter topado, né, esse convite, por ter vindo de lá até aqui, né, e fazer, né, disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho. Eu não sabia metade da sua história. O que eu sabia era que minha mãe me contava ali poucas coisas, né? Sim. Até porque a amizade é de vocês, eu só entro ali como Filhinhas. coadjuvante. Mas você tem uma história muito resiliente e isso vem de uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu me considero muito resiliente, então a gente se adapta com qualquer situação e isso é muito legal e para nossa saúde mental é melhor ainda, né? Então, você é uma grande inspiração e isso é a Luísa de 10 anos falando, Ai, né? que Quando eu bonito. falava, ai, mãe, eu sou fã da Gi. Ai, que querida. A Gi, quase, né? Quase Artista. morria, fãzossa. Então, muito obrigada e pode ter certeza que eu vou estar em Barcelona logo. Está logo abertíssima a mais, minha casa para você, sempre que você pra quiser. visitar e comer um pão de queijo. E o Edu cozinha tanta coisa boa, ele faz Sim, um o Edu é bacalhau, chefe também. ele é chefe também, eu só desfruto. É. O que é um papo bom pra você, Gi? Estar com vocês, gente. Eu cheguei aqui e pensei, meu Deus, como elas me fazem bem, como é bom estar perto de você, como eu tenho orgulho do teu crescimento. Então, o papo bom é estar com quem eu realmente gosto, e eu falo isso porque eu venho de Barcelona, e eu tenho muita gente conhecida aqui, tem a minha família. Então, eu só quero estar perto de quem me faz bem. Então, o papo bom é eu me sentir bem e vocês me fazem bem. Que bom. E você também faz bem pra gente. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada em breve a nós vocês. teremos aí novidades, né? Coisas importantes. Se vocês ainda não conhecem o trabalho da Gi, entrem lá, vai estar aqui o @ dela, deem uma espiada, vale muito a pena, é realmente um lugar de muita cultura, de arte, de beleza, de conhecimento, vale muito a pena. Obrigada por estarem conosco em mais esse episódio. Se você ainda não nos segue, siga, porque isso ajuda a conectar, ajuda a nos manter no ar, ajuda a divulgar ainda mais para mais pessoas e a gente pode continuar elaborando e trazendo convidados inspiradores para também serem um lugar de inspiração para as nossas caminhadas, nossas jornadas, nossos desafios. Ative as notificações para que você não perca nenhum episódio, porque cada um é único e especial e por mais que ele fique no ar, vale a pena ser um dos primeiros e já tomar essa água da fonte, não é verdade? Até o próximo episódio e muito obrigada. Obrigada.